Olá, dando continuidade à nossa disciplina, vamos falar agora de uma macromolécula, uma molécula biológica que ela é extremamente importante para auxiliar na energia, para ela acumular energia, para ela auxiliar na formação de moléculas proteicas, embora eu não esteja falando de uma proteína, mas que diretamente auxiliam em todo o transporte, produção, armazenamento e energia no nosso corpo. Estou falando dos lipídios. Os lipídios, praticamente falando, são moléculas que são insolúveis em águas, com uma exceção. Nós temos no nosso intestino delgado, nas vilosidades, no ducto lacteal, produzindo algumas classes de lipídios que são solúveis em água. Não confundam também com as emulsões. Assim, sabemos que os lipídios representam o quarto principal grupo de biomoléculas. Com ele, temos proteínas, com eles temos os ácidos nucleicos, com eles temos os carboidratos. Os lipídios, eles possuem grande diversidade estrutural e para nós entendermos o que é um lipídio, precisamos saber que o lipídio é formado por um ácido graxo, seja ele de cadeia ramificada ou linear, mais um álcool. E existem muitos tipos de álcoois. E o lipídio geralmente recebe o nome desse álcool. Por exemplo, o álcool cetílico, junto com o ácido graxo, forma a cera. Essa mesma cera que tem no nosso ouvido. Se esse ácido graxo ele é de cadeia ramificada, ele é líquido à temperatura ambiente. Daí temos o óleo. Se esse ácido graxo ele é linear, sólido à temperatura ambiente, estamos falando da gordura. Nesse caso, se esse ácido graxo ramificado, e prestem atenção, nós começamos a contar essa ramificação a partir do primeiro carbono que sofreu essa quebra para se ramificar. Por exemplo, vamos imaginar que um lipídio, que um ácido graxo, melhor dizendo, ele tenha sofrido uma quebra entre o carbono 3 e 4. Daí, nós vamos dar a ele o nome de ômega 3. Se for no carbono 6, ômega 6, e assim por diante. Por isso, que nos rótulos nutricionais dos alimentos, quando comprados, está lá, ácidos graxos ou gorduras saturadas, insaturadas. Mas, na verdade, a insaturação ela está onde? Nos óleos. A função principal dos lipídios é estrutural, é função energética, é uma sinalização inter e intracelular, por exemplo, quando a gente fala das vitaminas e dos hormônios. E são substâncias que, por hidrólise, fornecem ácidos graxos e outros compostos e são classificados em dois grandes grupos quanto ao seu ponto de fusão. Como dito anteriormente, as gorduras, que são os glicerídeos de ácidos saturados de origem animal, sólidas à temperatura ambiente. Já os óleos são os glicerídeos de ácidos insaturados de origem animal e vegetal, que são líquidos à temperatura ambiente. Algumas das funções, algumas das classificações, pode ser um lipídio simples, um ácido graxo mais álcool. Um lipídio complexo, quando você tem um lipídio associado a uma outra estrutura, por exemplo, um carboidrato ou uma proteína. Os esteroides, que são lipídios extremamente complexos e a base dele auxilia o nosso organismo a formar os hormônios esteroides. Muito obrigado.